Bom, dando continuidade, o erro que deu na aula anterior, na verdade não tinha dado nenhum erro, né? Foi só restartar a aplicação. Simplesmente restartar a aplicação. Estava aqui com a aplicação já rodando, eu fiz algumas alterações, aí eu restartei e iniciou. Pronto, só isso. Então, se você teve o mesmo problema, para a aplicação e reinicia novamente e tenta, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o deploy lá no render. Para isso, eu vou subir a aplicação para o GitHub para a gente fazer de uma maneira. Depois eu vou mostrar como fazer usando o GitHub Action. Tá? Então, tem algumas coisinhas que eu notei aqui que eu esqueci de fazer, que é passar o coverage aqui no Gitignore para não subir, né, esses arquivos, não precisa. Ctrl S. Só que se vocês perceberem aqui, ó, ele não ficou escurinho. Então eu preciso fazer um clear aqui no Git. Então esse Git rm -r traço cached, aqui é cached, né? Ponto. Beleza. Passar git add. A gente voltar agora aqui. Ó, já ficou escurinho aqui, tá? Então, vou comentar. Vou logo comitar isso aqui. Que foi que a gente fez na aula anterior. Commit build with tabel. Show. Tá. Então, feito isso, que bonitinho. Coverage não vai. O que a gente vai fazer? Vamos no GitHub. Vamos criar um novo repositório. Vou chamar aqui de YouTube-Game API. Vou deixar assim mesmo. Create Repository. Vou pegar aqui para aqui a URL, não é URL porque eu não estou usando o HTTP, vai ser por SSH, né? Então vou pegar o remote aqui, o link do repositório remoto para eu adicionar o projeto local aqui. Então vou dar git remote. Se ele não mostrou nenhum erro é porque deu certo. E agora a gente vai precisar fazer algumas coisas no projeto, tá? Primeiro, vamos vir aqui no GitHub, no package.json e vamos adicionar isso aqui, ó, o engine node 18 e adicionar esse script aqui também, tá? O render, ele exige que a gente passe qual é a versão do Node nessa propriedade aqui do package.json no engine. Então a gente passa isso aqui. Outro detalhe é passar esse script post install. Por quê? No momento que depois que ele instalar as libs, né, instalar os pacotes,
ele rodar o Prisma Generate, que é para a gente ter acesso aos métodos do Prisma. Porque se eu não passar esse script aqui, quando o render for rodar o Prisma Deploy, que a gente vai configurar lá no render, ele não vai encontrar o Prisma. Então ele vai dar erro. Então primeiro ele vai instalar as dependências, vai rodar o Prisma Generate, que é esse comando aqui, ó, tá? E aí depois ele vai rodar o Prisma Deploy para poder criar as tabelas no banco. Então vamos, aqui já está ok. Vamos dar um git push origin -u de upstream main. Certo? Agora vamos vir aqui no repositório que a gente criou. Atualiza e tá aqui o nosso projeto. Já tá aqui no GitHub, beleza? Nós vamos agora aqui no render. Você já deve ter já criado a conta. Nós criamos aqui o database. Vamos fazer o seguinte. Vai clicar aqui nesse botão New. Vamos criar um novo web service. Tá? E agora nós vamos clicar aqui em conectar a conta com o GitHub. Ou se você usa o GitLab, conectar a conta com o GitLab. No caso aqui, nós estamos usando o GitHub. Cliquei. Ele vai pedir permissão apenas para os repositórios selecionados. Aqui, YouTube. Ó, vou selecionar aqui o repositório que acabamos de criar. E clicar aqui em Install. Ó, já apareceu aqui o repositório que nós acabamos de criar. Vamos clicar aqui em Connect. E agora vamos colocar o nome aqui de Game API, tá? A branch que o render vai clonar o projeto, ele vai pegar a partir da branch main, que a gente pode escolher a branch, só que no nosso caso aqui só tem a branch main por enquanto, tá? Então, como é produção, obviamente vai ser a branch main, que nós podemos deixar vazio. E aqui no runtime nós não vamos escolher o Docker, vamos escolher Node, tá? Vou mostrar como a gente faz com o Node e depois vou gravar outro vídeo para a gente fazer com o Docker, beleza? E aqui no build command nós vamos criar os comandos, vamos passar os comandos que a gente precisa para fazer o build da aplicação e rodar, né? Então, yarn, apenas yarn, tá? Esse comando ele vai instalar as dependências. Depois, yarn build. Yarn build. Acho que aqui já tem, que eu já fiz esse procedimento antes. Então, yarn build, para fazer o build da aplicação. npx prisma deploy, só que aqui tá errado, hein? É npx prisma migrate deploy. Então, npx prisma migrate deploy. E aqui a gente está passando o caminho do nosso esquema. Por que a gente precisa passar esse esquema? Porque por padrão o Prisma ele vai buscar esse arquivo esquema.prisma na raiz do projeto.
Como no nosso projeto ele não está na raiz, eu preciso passar essa flag esquema e passar o caminho do esquema.prisma. Aqui no Start Command, nós vamos passar esse comando aqui, ó. Start, que aí ele vai startar a aplicação, pegando lá do dist que vai ser gerado no momento que for feito o build. Por isso que a gente precisou fazer, preparar o build, né, na aula 31. Se eu não estiver enganado, foi 32, que a gente fez a preparação do build para o deploy. Certo? Porque aqui no render, ele vai criar esse build. Então aqui a gente já tem o comando, ó, passa node, ponto barra dist, a gente passa o caminho do server.js, que vai ser gerado quando rodar o build, quando fizer o build. Ele vai estar aqui, ó, server.js. Então, em produção, o que vai ter de código lá é o dessa pasta dist, tá? Beleza, escolhemos aqui o plano free e vamos clicar aqui em create. Aqui ele já está fazendo deploy e com certeza vai dar o erro. Por quê? Da mesma forma, como a gente aqui, ó, precisa no .env passar aqui a URL do banco de dados, a conexão do banco de dados, lá no render a gente precisa fazer a mesma coisa. Então aqui ele vai quebrar, porque ele não vai, na hora que ele for rodar as migrations do Prisma, ele não vai achar o banco de dados. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, ó, ele quebrou, ó, tá vendo? Por quê? Porque não existe aqui a propriedade, não existe a variável database URL. Então nós vamos vir aqui no dashboard, vamos acessar a nossa instância do banco de dados e vamos pegar aqui, ó, o link ao URL de conexão do banco de dados do internal database URL. Porque a nossa aplicação ela está hospedada no render também, então está interno, tá tanto o banco de dados como a aplicação. Então a gente vai usar o internal database, que aí fica mais seguro. Voltando aqui na aplicação, a gente vai vir aqui, ó, environment, adicionar environment variable. Vamos passar aqui o database URL e copiar aqui a URL de conexão no valor aqui daqui. Save. Provavelmente ele já vai estar fazendo aqui outro deploy. Vamos abrir aqui o deploy. Opa. Não. Na verdade, o que está deployando é aqui. Pronto. Então aqui ele vai, ó, fez o clone do projeto, pegou os commits que está na branch main, detectou a versão do Node 18 que a gente passou aqui no package.json, tá? Então o render exige que a gente passe essa propriedade no package.json. E agora ele está rodando aquele comando, o build command, né? Onde nós passamos esses comandos aqui. Aí aqui, ó, ele está instalando. Após instalar, ele vai fazer o build. Depois vai fazer a migração para criar as tabelas no banco.
E depois ele roda o Start Command lá, que é para iniciar a aplicação. Aqui, se demorar muito o progresso aqui do deploy, eu corto aqui e corto essa parte toda aqui que vai demorar, tá?